E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Estela. Vinícius, Boa noite. tudo bem? Boa noite. Como a gente acabou de ver, o Banco Central do Brasil divulgou hoje a sua medida mensal de atividade econômica no Brasil. É uma tentativa de antecipar a quantas anda a produção econômica no país. Uma tentativa de antecipar o resultado da medida oficial do IBGE, o PIB. E o resultado, além de ruim, foi pior do que as expectativas negativas. A economia desacelerou bastante em maio. Como deve ter andado bem devagar também em junho, em parte por causa das manifestações, o resultado do segundo trimestre do ano foi fraco. Isto é, ainda mais fraco que o do primeiro trimestre de 2013, que já havia sido decepcionante. Nos últimos 12 meses, a economia brasileira cresceu pouco menos do que 1,8%. Para fazer uma comparação, nos anos do governo de Fernando Henrique Cardoso, de muitas crises e dificuldades de reformar o país, da hiperinflação, a economia cresceu em média 2,3%. Nos anos Lula, os melhores em 3 décadas, a economia cresceu 4%. Ou seja, a economia brasileira está numa velocidade que equivale a menos da metade do ritmo nos anos Lula. Qual a perspectiva para o segundo semestre? Na média, o desempenho da economia não deve ser muito melhor que o da primeira metade do ano. No final das contas, vai ser difícil crescer muito mais do que 2%. Quais as consequências práticas? Talvez a inflação cresça um pouco menos, mas os preços vão depender também da desvalorização do real, do preço do dólar, que está crescendo e encarece vários produtos. Se a inflação ficar estável e o país crescer menos, o Banco Central talvez aumente menos os juros, mas isso teria efeito positivo só no ano que vem. De mais concreto e importante na vida do dia a dia é que a criação de novos empregos vai continuar diminuindo, assim como os aumentos de salário vão desaparecer. É bem provável que o ano da eleição e da Copa 2014 comece com um aumento ligeiro do desemprego. Não há catástrofe no horizonte, mas, como estamos dizendo faz mais de um ano aqui no Jornal da Gazeta, a situação econômica brasileira vai continuar difícil, pelo menos até 2015. Boa noite.